Olá, amados, boa noite. Novamente aqui, Pastor Renê, de Extremo Sul de Minas Gerais, mais uma programação hoje sozinho, né? Para trazer a informação aqui para você e para todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar a respeito da influência da família no uso de drogas. Podemos ter influência positiva, podemos ter influência negativa. Nós vamos bater papo aqui sobre alguns pontos aqui que eu vejo que é importante. Nós somos aqui do projeto Conexão Resgate, que faz parte do Ministério Resgate para Cristo, onde nós temos aí a nosso dever, né? Nosso chamado ministerial a respeito de pessoas com dependência química, com álcool e droga. E toda informação que for de tamanha importância para a prevenção às drogas e ao alcoolismo, nós vamos fazer por esse canal aqui. Portanto, eu quero pedir para você o seu apoio, a sua ajuda a fazer a sua inscrição e pedir, quem sabe, para os seus amigos, familiares fazerem no canal do YouTube Resgate para Cristo, _Extrema MG. Está aí na tela, você vai poder observar. Quanto maior inscrições nós tivermos, fortalece o projeto e ao mesmo tempo também vai ter maior alcance de famílias absorvendo. A sermos usados por Deus para ajudar as famílias necessitadas que precisam de um esclarecimento, precisam de uma luz ou de algum aconselhamento em o que fazer em relação a um parente, a um amigo, a um ente querido que está envolvido aí com drogas ou com alcoolismo. Gente, hoje de manhã eu fui fazer uma visita aqui na minha cidade e essa visita me provocou a fazer algum comentário aqui a respeito do que nós vamos falar hoje. A influência da família no uso de drogas é importante ou não? É um papel... A família deve abrir mão do dependente químico? A família deve encher de amor? Deve ajudar? O que fazer? Então eu fui fazer hoje uma visita em uma casa onde a irmã de um rapaz, numa situação desesperadora, pediu para que eu fosse lá para conversar e bater um papo a respeito do seu irmão que estava envolvido, ou melhor, está envolvido com drogas. E numa situação muito crítica, né? Uma situação assim meio desesperadora. O pai, observando, o pai não quis nem estar perto, porque ele não sabe se ele está chateado ou com raiva. Porque se ele estiver perto numa situação dessa, muitas vezes a sua reação a gente não sabe como é que vai ser. A mãe já sabe, né? Todas as mães têm um coração maravilhoso, um coração aberto, onde quer a proteção para o filho. E tá certo, porque é mãe e tem que olhar e acudir naquilo que é importante. A irmã também quer ajudar. Então a irmã também está se esforçando para isso, para poder ajudar o irmão. E ele também tem uma namorada, do qual ele está quase perdendo, mas ela também está favorável a ajudar esse rapaz. Eu não vou falar aqui o nome de ninguém, mas é apenas usar a situação. Então, um caso como esse, gente, está acontecendo não somente em Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo todo. As famílias estão sendo destruídas por não saberem agirem, porque o usuário de droga, ele é o dependente, e a família se torna os codependentes. E muitas vezes a família acaba ficando mais doente do que o próprio dependente nesse período de uso. Então esse rapaz me perguntou: pastor, é possível sair das drogas do vício? Eu disse que sim, mas para isso acontecer é necessário que ele tenha condutas, não só por um tempo, mas por resto da vida, para ficar livre das drogas. Por exemplo, não andar com pessoas de má índole, não frequentar ambientes impuros, escolher suas amizades, ficar mais dentro de casa, ter um apoio da família, enfim, algumas condutas, o que é que muitos acabam não aceitando, né? Preferem ir para a rua, para balada, para um aniversário, preferem ir para barzinho, onde as coisas acabam acontecendo. Então, pessoas que não entram numa rédea, numa disciplina, vai ser muito difícil largar dos isso. Tem que ter uma conduta. Aí ele me perguntou, por quanto tempo?
E eu fui bem claro, pro resto da vida, para sempre. Porque eu já vi casos de pessoas estarem 8 anos, 10 anos sem usar e por um deslize depois voltou tudo de novo. E quando volta, gente, aí volta de uma maneira muito terrível. Então eu quero citar aqui com vocês, bem rapidinho, uma situação assim. Como é que a família age assim em relação às crianças ou aos adolescentes? Eu vou dividir em duas etapas, tá? Crianças em fase de crescimento ou até mesmo os adolescentes. Quando os adolescentes têm um relacionamento positivo com os seus pais, eles são mais propensos a escolher amigos, conhecidos que têm uma influência também positiva. Então, o que isso quer dizer? O adolescente, quando ele tem os pais próximos, porque o pai, ele não tem que ser só o pai, ele tem que ser um amigo, tá bom? Porque o dependente químico, ele carece de um amigo. Por isso que muitas vezes eles se apoiam no psicólogo, se apoiam um amigo ou um parente e às vezes não com o pai. Eu até entendo, porque às vezes o pai fica tão nervoso que ele tem pais que quer partir para agressão. Tem pais que quer botar o filho, o sobrinho, seja quem for, para fora, para a rua, né? Pela situação nervosa que ele fica. É a correta? Não é. Existem os princípios do amor exigente, que inclusive eu recomendo aqui que vocês possam olhar no site, a Federação do Amor Exigente. Lá tem os princípios que ensinam a família a saber lidar com o dependente químico, né? A família lidar, para que ela não adoeça também. Então ali vai orientar o que é certo e o que é errado, se deve ou não dar dinheiro para o dependente, né? Para o familiar ou não, se deve negar. E muitas vezes a gente está errando pensando que está certo. Então, gente, ter o pai ou a mãe como um amigo é importante, mesmo ainda que doa, mesmo que seja dolorido, mas é importante. Aí vai fazer também com que o seu filho, ele saiba escolher também as amizades que vão estar junto com ele, tá bom? Esse é um ponto. Em outras palavras, embora a influência dos pares muitas vezes seja a principal razão pela qual os adolescentes iniciam comportamentos negativos. Isto é, um ambiente familiar positivo é a principal razão pela qual os jovens não se envolvem nesses comportamentos, incluindo abuso de drogas, álcool, delinquência, sexo precoce ou estar se sentindo desprotegido. Essa fase da adolescência, gente, vamos colocar uma idade aí mais ou menos dos 12 até os seus 20 e poucos anos, é a idade mais crítica e perigosa na vida de uma pessoa, porque é a fase da curiosidade, é a fase de conhecer pessoas, é a fase de namoro, é uma fase de barzinho, é uma fase onde as pessoas querem conhecer um outro mundo, e um outro mundo que de repente se torna perigoso. Então essa fase é perigosa. Por isso que é importante que o pai, principalmente se for homem, né, se for mulher, a mãe, seja seu amigo mais próximo dentro da sua casa, batendo um papo, conversando, para que tudo esteja bem. Quando se fala nas crianças, aqui diz o seguinte: o que os pais devem fazer pelas crianças? As pesquisas indicam supervisão dos pais, monitoramento e disciplina eficaz. Então, os pais devem supervisionar tudo que os filhos fazem, acompanhá-lo na escola, saber com quem ele está andando, perguntar para a diretora, para a professora, saber tudo mais, olhar seu celular, com quem está conversando, com quem está tendo amizade, né? Identificar, monitorar, né? Estar sempre por perto acompanhando e também ter uma disciplina eficaz, quer dizer, ele tem que ter hora para estar dentro de casa, não ficar virando à noite, saber a hora que ele tem que chegar do estudo, da alimentação,
Comunicação de valores familiares pró-sociais. Muitas vezes os princípios familiares estão perdidos, né? Por exemplo, nem todo mundo na hora da refeição estão todos juntos. E nem todo mundo na hora da refeição faz uma oração a Deus para agradecer o alimento que tem, né? Então são princípios de valores familiares que não podem se perder com o tempo, né? Se ninguém fazia, por que não fazer? Pô, eu vou almoçar. Se puder, chamar todo mundo, vamos sentar todo mundo junto. É o valor da família. Envolvimento dos pais na vida da criança. Como havia dito antes, né? Uma supervisão, um monitoramento para que você saiba a vida do seu filho, onde ele está andando e com quem está andando. Suporte emocional, cognitivo, social e financeiro. É certo dar dinheiro ou não? Então, se você der dinheiro para o seu filho, ele não trabalhar, de repente, né, o mesmo serem crianças, filho, para que você vai usar o dinheiro? Qual é a sua finalidade? Para que você quer? E orientar ele realmente a não ter um desgaste financeiro, não gastar com coisas à toa e também não fazer com que ele tenha, dar dinheiro para ninguém, empreste para ninguém, mas acompanhar ele e fazer com que ele tenha emocionalmente, socialmente, uma vida exemplar, né? Vale a pena investir na vida das crianças. E com isso, ele vai poder se desenvolver a uma capacidade de inteligência e de emocional que vai fazer bem para ele, né? Procurar acompanhar, bater um papo, filho, filha, o que você quer ser no futuro? Qual é a profissão? Qual é o dom que você tem? Né? Motivá-lo, ajudar, fazer uma poupança. Está sempre por perto, porque quando nós fazemos tudo isso, nós vamos fazer o quê? Fechar o cerco para as coisas erradas. E assim a gente tem mais chance de não deixar com que as drogas e nem o álcool prevaleçam na vida dos nossos filhos. A pesquisa deixa claro que uma paternidade competente é um poderoso fator de proteção. Então, uma paternidade que seja muito competente. Ao fornecer às crianças segurança emocional e econômica, orientação e estabelecimento de limites apropriados, supervisão, satisfação das necessidades básicas, segurança, estimulação do desenvolvimento e estabilidade. Então, todos nós, inclusive nós adultos, precisamos estar motivados, né, realmente, a gente caminhar a alcançar alguma coisa, né, algum sonho para ser realizado, algum desejo. E os jovens também, eles estão naquela fase realmente de abrir um leque de curiosidade e querer conhecer o mundo, querer conhecer tudo. Então vamos estar por perto para motivá-los no seu lado emocional e espiritual, a eles estarem satisfeitos com o que eles são, saberem se dedicar na escola e saberem que para chegar lá na frente a se formar em alguma área, eles vão ter que pagar um preço, né? O preço do estudo, do trabalho, da dedicação, do esforço para poder ser alguém na vida e quem sabe lá na frente ser chamado de doutor ou de doutora, né? Isso são coisas assim muito importantes. Então a gente vê que tanto para criança como adolescente, o importante é a gente estar sempre por perto e não dar espaço para as coisas erradas, não dar espaço para aqueles amigos, entre aspas, que se dizem amigos, que vêm oferecer coisas na porta da escola, às vezes até na porta de casa também. Temos que vigiar. Agora eu pergunto assim para vocês e deixo aqui também um comentário. E quando o relacionamento de pais e filhos há indiferença? Quer dizer, não se bicam, não tem diálogo, não tem conversa, é briga constante. Por exemplo, com esse caso que eu comentei, que eu fui visitar hoje, né? Há uma diferença muito grande de relacionamento e de pensamento entre pais e filhos. Então aqui diz assim: as relações pais-filhos e famílias caracterizadas por indiferenças, quer dizer, cada um pensa de um jeito, falta de comunicação, insegurança emocional, inconsistência dos pais no cuidado e confortar das crianças, jovens, durante os primeiros anos de desenvolvimento, está associado a maiores riscos de depressão, ansiedade, problemas de relacionamento entre crianças, jovens e adultos.
Então, gente, se a gente não se cuidar, até mesmo você papai, você mamãe, você vovô, você vovó, titio, titia, quem for, pode entrar numa crise aí de depressão, de ansiedade e ficar todo mundo doente. Aí daqui a pouco já estão tomando remédios aí tarja preta, né? Remédios aí mais comprometidos. Por quê? Mexe com o seu interior, com o emocional, mexe com o seu coração, mexe com a sua cabeça e acabou de ficar todo mundo doente. Daqui a pouco está todo mundo depressivo, vivendo de um outro tipo de droga, que é o remédio. E nós não podemos ficar presos a isso, entendeu? Então as indiferenças, elas têm que ser acertadas. Quando não há um acordo, peça ajuda. Procure alguém que possa confortar, trazer uma orientação, trazer aí uma explanação de uma forma que possa confortar. Que se dentro de casa não dá certo, chame uma pessoa de fora. Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu tenho essa requisição muito grande aqui de estar conversando com as famílias. Às vezes, gente, eu vou lá, às vezes não resolvo nada. Mas o fato de vir uma pessoa de fora conversar, dialogar e muitas vezes deixar ali uma palavra de Deus, uma oração, acaba ajudando. Abre a mente, abre a luz para que as pessoas possam se entender e buscar uma solução. Senão se destrói todo mundo. Aí não vale. Tem duas palavrinhas, gente, que eu acho assim, importantes na vida da gente. Primeiro, resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de superar as adversidades nas situações mais difíceis e alcançar resultados positivos. Então, resiliência é quando a pessoa tem a capacidade de superar um momento difícil, de tempestade, de dificuldade, passando pela situação difícil, a fim de alcançar um resultado positivo. Então, perdão, estou com um pouquinho de tosse. Então você também precisa ter esse ponto importante na sua vida. Ser guerreiro, ser guerreira, né? Alcançar a resiliência, de superar o momento de dificuldade que você está passando, ou que pode passar, ou ajudar alguém que está passando a superar esse ponto a fim de alcançar um resultado positivo que vai fazer bem para você e para sua casa. E o outro ponto é a persistência. O que é a persistência? É a capacidade de continuar com firmeza, agir com constância a fim de alcançar o objetivo. Então, todos os dois pontos querem alcançar o objetivo. Um, você precisa saber superar a adversidade. E o outro, você precisa ser firme e ter o mesmo padrão, a mesma linha de trabalho, de persistência para chegar onde você quer. São duas coisas assim que é importante para todos nós. E para finalizar o nosso bate-papo desta noite, eu quero aqui dizer quais são as causas familiares mais perigosas no risco do vício, tá bom? As coisas que podem acontecer com mais perigo e cabe nós aqui a observância. Os esforços para prevenir o abuso de substâncias. Os principais fatores em uma família que colocam crianças e jovens em risco de abuso de substância. Então, quais são os principais fatores no envolvendo uma família onde crianças e jovens podem ter o risco de acesso à substância? Primeiro, falta de vínculo e relacionamento inseguro com os pais. Já falamos aqui no início. Então, quando não tem relacionamento com os pais, ou o relacionamento ele é cortado, corrompido, né, e não tem mais jeito, é um risco, porque se ele não tem segurança, se ele não tem segurança com os pais, ele vai buscar lá fora com alguém. E esse alguém pode ser o perigo. Segundo, falta de relacionamento significativo com um adulto carinhoso. Então você vai olhar assim.
Eu devo dar pancada ou eu devo dar amor? Né? Então, o dar pancada não é o certo, né? Não é o correto. Mesmo aí que algumas pessoas querem fazer isso. Mas a prática do amor, até mesmo o apóstolo Paulo fala na Bíblia. A prática do amor é aquilo que ajuda a superar a crise, ajuda a passar por cima, e é aquilo que ajuda a superar os momentos mais difíceis. Eu sei que você vai falar assim, você não está no meu lugar, né? É difícil, porque muitas vezes o uso de droga está atrelado também à violência, né? A violência está por perto. Mas nós precisamos ter esse empenho, esse esforço de acreditar que também a presença do amor ela é importante na vida de uma família, e somente com um dependente. Um outro ponto é a paternidade ineficaz. O que é a paternidade ineficaz? É quando o pai e a mãe não estão nem aí com a situação. Quer que se exploda, quer que o filho morra, quer que a filha morra, sabe? Então os pais não estão nem aí. E aí os filhos acabam indo para o mundo, muitas vezes viram morador de rua ou acabam entrando no mundo do crime, né? Então é muito difícil, muito perigoso. Ambiente familiar caótico. Ambiente familiar caótico. O que isso quer dizer? É quando dentro de casa é briga todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Final de semana, durante a semana, não tem acordo, né? Não tem comunicação. Se torna difícil. Ninguém se entende com ninguém. Aí quando um clima está desse jeito, aí é difícil. O penúltimo, pais ou irmãos que abusam de substância, sofrem de doença mental ou são envolvidos com comportamentos criminosos. É quando tem um dependente, mas o irmão também está no crime, a irmã também usa droga, o outro que bebe demais, o pai bebe, a mãe bebe, todo mundo bebe. Aí fica uma situação difícil, né? Porque na intenção de ajudar um, tem que ajudar todo mundo. Então, quando todos são envolvidos com um crime, ou todos são envolvidos com drogas ou com alcoolismo, se torna uma situação mais difícil de se entender. Mas tudo tem um jeito, né? E por último, isolamento social. É quando alguém se isola e acaba ficando quieto por um canto e acaba não se abrindo com ninguém. Então o isolamento também não é bom, né? Se trancar dentro do quarto, ficar saindo, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Então são situações assim perigosas no risco de vício. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, esse assunto aqui ele pode se estender, né? Mas eu quero dizer para vocês que todo tipo de situação envolvendo droga ou álcool não é fácil de lidar. Não é fácil, mas tudo tem uma ajuda. Não desanime, vá para cima, procure ajuda. Tem aí instituições específicas para tratamento de álcool e droga. Tem o CAPS, que é do governo, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem pessoas que podem dar um apoio, dar uma ajuda e cercar a situação daquela pessoa necessitada que está envolvido nas drogas ou no álcool, que precisa de ajuda. Então, se a gente abrir mão de todo mundo, se a gente virar as costas, as coisas erradas só vão crescer e nós não vamos conseguir salvar nem os nossos familiares. Eu costumo dizer assim que não tem solução para as drogas, muito difícil, mas nós podemos salvar alguns. E esse alguns pode estar dentro da sua casa. Então vamos acreditar. Eu como pai, hoje eu sou avô, mas eu já tive problemas com um familiar meu de dependência química dentro da minha casa. Foi muito difícil, demorou alguns anos, mas chegou uma hora que as coisas se estancaram e hoje está todo mundo feliz e alegre pela vida dessa pessoa.
Mas se a gente não acreditasse também, como é que ia ser, né? Então é isso aí, gente. Eu quero pedir perdão para vocês aí, desculpa, um pouquinho de tosse que eu estou. Mas tá aqui uma mensagem. Espero que tenha sido útil para algumas pessoas e faça diferença na vida daqueles que precisam. Se precisar do nosso apoio, nós estamos aí. Entre em contato aí, nós vamos bater um papo. Se você estiver em outra cidade do Brasil ou até fora do Brasil, procure na sua cidade apoio para ajudar. Não só o seu familiar, mas também outras pessoas que precisam. Tá bom? Shalom Adonai. Fica aqui meu abraço. Até mais. Logo, logo estaremos aqui mais informações para você. Forte abraço.